A paz do Senhor Jesus, meus amados irmãos. Aqui é a missionária Arlete para mais uma pré-aula da nossa Escola Bíblica Dominical, Editora Betel, neste terceiro trimestre de 2018, cujo tema é Israel 70 anos, o chamado de uma nação e o plano divino de redenção. Hoje estaremos comentando a segunda lição desta revista, a escravidão dos hebreus no Egito. Mas antes de iniciarmos esta pré-aula, vamos, como de costume, buscar a direção do Espírito Santo de Deus, o nosso professor por excelência. Grande e maravilhoso Deus, neste momento nós te louvamos e agradecemos por mais esta pré-aula. Senhor, te pedimos a tua bênção, a tua direção para este estudo. Nos ilumina, Pai. Dá-nos o entendimento da tua palavra, como ela é, em nome de Jesus. Amém. Não posso deixar de agradecer aqui a cada um dos irmãos que nos assiste agora, que tem orado pelo nosso ministério, que já se inscreveu em nosso canal, já deixou aqui o seu comentário, o seu like. Muitíssimo obrigada. Saiba, amados irmãos, que os likes deixados aqui por vocês são muitíssimo importantes para o fortalecimento deste trabalho. Compartilhem também este vídeo com outros irmãos. O nosso objetivo com essas pré-aulas é levar até você um subsídio a mais para a sua escola bíblica dominical e juntos também aprendermos um pouquinho mais da palavra do Senhor. Quero ainda lembrar que se você ainda não é inscrito neste canal, faça isso agora. Inscreva-se, deixe o seu like e não se esqueça de ativar o sininho para ser avisado das nossas próximas postagens. Hoje estaremos estudando a segunda lição desta revista. O tema é a escravidão dos hebreus no Egito. O texto áureo de hoje está em Gênesis, capítulo de número 15 e o versículo de número 13. Então disse a Abrão: saibas de certo que peregrina será a tua semente em terra que não é sua, e servi-los-á e afligi-la-ão 400 anos. A verdade aplicada nos diz que o desígnio divino para o seu povo está além da capacidade intelectual humana e no seu momento acontecerá. Os textos de referência desta lição encontram-se no livro de Êxodo, capítulo 1, os versículos de número 1 ao 7. E assim diz a palavra do Senhor. Estes, pois, são os nomes dos filhos de Israel que entraram no Egito com Jacó. Cada um entrou com sua casa. Rúben, Simeão, Levi e Judá. Issacar, Zebulon e Benjamim. Dan, Naftali, Gade e Azer. Todas as almas, pois, que procederam da coxa de Jacó foram 70 almas. José, porém, estava no Egito. Sendo, pois, José falecido, e todos os seus irmãos e toda aquela geração, os filhos de Israel frutificaram e aumentaram muito, e multiplicaram-se, e foram fortalecidos grandemente, de maneira que a terra se encheu deles. O primeiro objetivo desta lição é explicar o fortalecimento do povo de Israel no Egito. A Bíblia nos relata no livro de Êxodo uma nova fase vivida pelo povo de Israel que um dia havia recebido de Faraó, por consideração a José, a melhor parte das terras do Egito, Gósen, onde por muitos anos viveram tranquilos. Cultivaram a terra, criaram rebanhos e se multiplicaram grandemente enquanto José era vivo. Mas passado um tempo, após a morte de José, a Bíblia nos relata nos versículos 8 a 14 do livro de Êxodo que a peregrinação deste povo no Egito já não era mais tranquila. Segundo o comentário bíblico Matthew Henry, a terra do Egito converteu-se para Israel em uma casa de servidão. Os egípcios temiam que os filhos de Israel se unissem aos seus inimigos e os expulsassem de sua própria terra. O povo de Deus tinha capatazes sobre si, não somente para oprimi-lo, mas também para afligi-lo com suas cargas.
Não somente faziam-nos servir para proveito de Faraó, mas para amargar-lhe a vida. O povo de Deus ficou por 400 anos sob a servidão do Egito e o sofrimento tomou proporções insuportáveis, levando-o a clamar a Deus pela libertação daquela escravidão. Tópico 1. O fortalecimento do povo de Deus. Pela providência de Deus em preservar o seu povo, Jacó e sua família desceram ao Egito no difícil período dos 7 anos de grande seca que assolou toda aquela região. Naquele tempo, José já era o governador do Egito e sua família, de aproximadamente 70 pessoas, foi bem acolhida naquele país. Ali foram se multiplicando e se fortalecendo e conforme Números, capítulo 1, versículos 45 e 46, chegaram a contar 603.550 homens capazes de sair à guerra, sem contar as mulheres, crianças e idosos, ou seja, os que não estavam aptos para a guerra. Subtópico 1.1. Coisas inexplicáveis acontecem ao povo de Deus. Sobre os versículos de 1 a 7 do capítulo 1 de Êxodo, vemos o cumprimento da promessa do Senhor quanto à fertilidade e à multiplicação do seu povo sobre a face da terra. O crescimento extraordinário dos filhos de Jacó na terra do Egito foi um grande milagre e prova contundente da bênção de Deus. Mas, conforme Êxodo capítulo 1, versículos 8 a 10, um novo faraó que não conhecia José e esquecera-se de todos os feitos que o jovem israelita ali fizera para salvar os egípcios da fome e aumentar o tesouro da nação, passou a reinar no Egito. Realmente é inexplicável o aumento e fortalecimento do povo de Deus, mesmo em condições tão adversas causadas pela opressão, assim como esse esquecimento de José e seus feitos pelos egípcios. No entanto, tudo estava sob o controle de Deus. Subtópico 1.2. O povo se torna escravo. Nos versículos 9 a 14 de Êxodo, capítulo 1, podemos ver que as alegrias e direitos do povo hebreu, que até então viviam de uma forma tranquila e próspera naquele país, chegaram ao fim. O novo faraó temia o poderio do povo hebreu, que era mais numeroso e forte que os egípcios, e então resolveu baixar 3 decretos ou leis. O primeiro obrigava que o povo estrangeiro, os israelitas, realizassem os trabalhos forçados, conforme Êxodo capítulo 1 e o versículo de número 11, onde lemos: E os egípcios puseram sobre eles feitores de obras para os afligirem com suas cargas, e os israelitas edificaram a Faraó as cidades celeiros, Pitom e Ramsés. Vejamos o que diz o historiador judeu Flávio Joséfo em seu livro História dos Hebreus. Abre aspas. Como os egípcios são naturalmente preguiçosos e voluptuosos e só pensam no que lhes pode proporcionar prazer e proveito, eles olhavam com inveja a prosperidade dos hebreus e as riquezas que estes conquistavam com o seu trabalho. Conceberam mesmo certo temor pelo aumento do número deles. Faraó temia que, por serem muito numerosos, os hebreus formassem um grande exército, se unissem aos seus inimigos e os expulsassem de sua própria terra. Tendo o tempo apagado a memória das obrigações que todo o Egito devia a José, e tendo o reino passado a outra família, eles começaram a maltratar os israelitas e a oprimi-los com trabalhos. Empregaram-nos em cavar vários diques para deter as águas do Nilo e diversos canais para conduzi-las. Faziam-nos trabalhar na construção de muralhas para cercar as cidades e levantar pirâmides de altura prodigiosa.
obrigando-os até mesmo a aprender com dificuldade artes e diversos ofícios. Fecha aspas. Voltando ao relato bíblico, vemos que as medidas tomadas pelo faraó produziram o efeito inverso ao esperado. A opressão não conseguiu diminuir o número dos israelitas. Deus fortalecia o seu povo e a cada dia se tornavam ainda mais numerosos. Nos primórdios da igreja, houve inúmeras e cruéis perseguições aos cristãos, mas quanto mais o povo de Deus era perseguido e afligido, mais aumentava o número de salvos na igreja. O sangue dos mártires foi a semente para a igreja hoje. Individualmente falando, é em meio às perseguições e tribulações da vida que o nosso Deus nos fortalece, nos ensina e nos capacita para sermos mais que vencedores em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Subtópico 1.3. A escravidão se torna mais intensa. Após o primeiro encontro de Moisés com Faraó, pedindo que deixasse o povo ir para o deserto, sacrificar a Deus, o rei, com o coração endurecido, considerou que o povo estava ocioso demais, por isso desejava ir para adorar a Deus. Então, resolveu intensificar ainda mais os trabalhos. Os israelitas deviam participar na construção de vários edifícios do Antigo Egito, dos seus templos idólatras e etc. Eram obrigados a quebrar, transportar e trabalhar com pedras para as construções e a fabricarem tijolos com grandes quantidades de terra misturadas com palha e água. Essa mistura era deitada em moldes e colocada para secar ao sol. Para piorar ainda mais a situação, Faraó exigiu que o povo agora devia providenciar todo o material para a confecção de tijolos, inclusive a palha, que antes era fornecida, conforme o capítulo 5 do livro de Êxodo. Esse novo estilo de vida imposto por Faraó tornou em amargura a vida dos israelitas. O segundo objetivo desta lição é mostrar que Faraó levou a perseguição aos hebreus até as últimas consequências. Tópico 2. Uma ordem terrível. Como já dissemos no tópico anterior, a primeira medida tomada por Faraó na tentativa de conter o crescimento dos israelitas foi intensificar o trabalho forçado e oprimir o povo. O segundo decreto ou medida foi ordenar às parteiras que assistiam às israelitas que todos os meninos deveriam ser estrangulados ao nascer, conforme Êxodo capítulo 1, versículo 15 e 16. Naquele tempo, os maridos não assistiam os partos de suas mulheres e, na maioria dos casos, a parteira era uma amiga, conhecida ou parente. Mas havia também as parteiras profissionais. Não se sabe ao certo se as parteiras mencionadas na passagem bíblica citada eram hebreias ou egípcias que receberam nomes hebraicos honrados. E alguns estudiosos acreditam que, possivelmente, as mesmas lideravam um grupo de parteiras. Naquele tempo, as mulheres judias davam à luz sentadas, apoiadas a duas pedras ou outro suporte, e até mesmo agachadas e não deitadas como se faz hoje. Esse método procurava tirar vantagem da força da gravidade, o que facilitava o trabalho de parto e, com certeza, Faraó viu ali uma boa oportunidade para induzir as parteiras a levarem a cabo o seu maligno intento infanticida, e isso secretamente, no momento do nascimento de cada bebê, por meio do estrangulamento. Segundo os historiadores, o edito de Faraó ordenava também que aqueles que se atrevessem a salvar ou criar alguma dessas crianças receberiam a pena de morte com toda a sua família. Subtópico 2.1. Deus usa as parteiras para preservar o seu povo.
Apesar de naquele tempo o faraó ser considerado como um deus para os egípcios e haver grande temor em contrariar-lhe as ordens, aquelas parteiras se negaram a matar os recém-nascidos. É interessante notar que a Bíblia não se preocupa em mencionar o nome daquele faraó, o homem mais importante de todo o Egito antigo, mas cita os nomes daquelas parteiras. Uma se chamava Sifrá, a bonita, e a outra se chamava Puá, a esplêndida. Mulheres tementes a Deus, com uma coragem e fé surpreendentes. Esse temor a Deus as impediram ser coniventes com um intento tão cruel, e no versículo 20 e 21 do capítulo 1 de Êxodo, relata que Deus lhes abençoou e lhes concedeu família, porquanto preferiram obedecer a Deus. Existem situações onde a obediência a Deus exige de nós cristãos muita coragem e heroísmo na fé, como aconteceu com os apóstolos em Atos capítulo 5, versículo 29, onde se lê: Então Pedro e os demais apóstolos afirmaram: antes importa obedecer a Deus do que aos homens. Essa foi a resposta dos apóstolos quando acusados de terem desobedecido às autoridades e continuar a pregar e ensinar no nome de Jesus, anunciando o evangelho da salvação. Aprendemos com isso que quando qualquer autoridade ordena que seja feito o que Deus proibiu na sua palavra ou proíbe aquilo que Deus ordenou, o cristão deve, com sabedoria, se posicionar e obedecer ao Senhor dos Senhores, a suprema autoridade de todo o universo. Nada pode frustrar os planos de Deus para as nossas vidas. Ele é Senhor absoluto, soberano, o Todo-Poderoso, e ninguém pode impedir o seu agir na vida do seu povo, a Igreja do Senhor Jesus. Deus usa pessoas e situações inusitadas para intervir, livrar, abençoar e preservar o seu povo. Subtópico 2.2: Sepultando os sonhos no rio. Quando o faraó viu que nada estava dando certo para conter o crescimento dos israelitas, emitiu o terceiro e terrível decreto, conforme Êxodo capítulo 1 e o versículo de número 22. Então ordenou o faraó a todo o seu povo, dizendo: a todos os filhos que nascerem dos hebreus lançareis no Nilo, mas a todas as filhas deixareis viver. Vendo que não podia contar com a ajuda das parteiras, Faraó lança mão de mais essa crueldade contra as crianças hebreias, numa vã tentativa de sepultar nas profundezas do rio Nilo o futuro do povo de Deus, a nação israelita. Mas foi justamente no atribulado período desse decreto que veio à luz um grande personagem hebreu na corte egípcia, Moisés, como veremos na próxima lição. Professor, neste subtópico, comente com seus alunos sobre as investidas de Satanás contra as crianças, principalmente nos lares cristãos. O inimigo de nossas almas tem lançado mão de projetos ardilosos para matar a fé e desviar os nossos pequeninos dos valores ensinados na palavra de Deus. E isso, pasmem, tem sido feito até mesmo com a permissão dos próprios pais, que se envolvem com muitas ocupações e terceirizam a educação dos filhos, se esquivando da obrigação que lhes foi confiada por Deus. Eu trabalho em escola pública e durante anos tenho visto filhos de crentes que se envergonham do Evangelho, que não têm o mínimo conhecimento bíblico necessário para fortalecer a fé e que apresentam um comportamento até mesmo pior que os descrentes.
Tenho visto também muitas formas de violência, imoralidade, abandono e tantas outras coisas ruins que têm afligido e atingido as nossas crianças e adolescentes através da mídia, da má literatura, das más companhias, entre outras coisas. É tempo de vigiarmos, conversar e ensinar os princípios cristãos às nossas crianças, para que se fortaleçam e cresçam na graça e no conhecimento do nosso Deus. Temos que investir o nosso precioso tempo em nossos filhos e intercedermos incessantemente por eles. A Igreja do Senhor Jesus precisa investir mais no departamento infantil de suas congregações para fortalecer espiritualmente essa geração. Subtópico 2.3: Por que as meninas eram poupadas? Note o quanto esse plano de Faraó era ardiloso. Na verdade, ele não tinha a mínima intenção de poupar as meninas hebreias que continuariam como escravas sem oferecer resistência e futuramente, por não terem opção, se casariam com os egípcios e teriam filhos que seriam criados naquela nação, sendo então obrigadas a ensinar-lhes a crença politeísta do futuro marido e os seus costumes, o que com certeza faria aquele povo perder sua própria identidade de filhos do único e verdadeiro Deus. Esse jugo desigual teria um efeito devastador. Se não fosse pela intervenção divina, esse plano satânico teria aniquilado o povo de Israel. O terceiro objetivo desta lição é conscientizar que, apesar dos momentos adversos, Deus sempre está com o seu povo. Tópico 3. Deus escuta o clamor do seu povo. O livro de Êxodo, capítulo 2, versículo 23, nos diz que, decorridos muitos dias, morreu o rei do Egito. Os filhos de Israel gemiam sob a servidão e, por causa dela, clamaram, e o seu clamor subiu a Deus. Meus irmãos, clamor é o ato ou a ação de clamar, de bradar, ou seja, de dizer algo em voz alta. É uma súplica, um pedido no intuito de rogar alguma coisa a alguém. É implorar com insistência, em tom elevado de voz. É reivindicar o cumprimento de uma promessa em altos brados. Aquele povo já não aguentava mais tanto sofrimento, tanta perseguição, exploração e injustiça, e então fizeram a coisa mais sábia a fazer. Clamaram a Deus, o único que poderia libertá-los de toda opressão e sofrimento. Quantas vezes sofremos durante certo tempo até lembrarmos de clamar ao Senhor por socorro? Muitas são as pessoas que, diante do sofrimento, buscam solução em quem não pode ajudar. Está escrito no Salmo de número 34, verso 17: Clamam os justos, e o Senhor os escuta e os livra de todas as suas tribulações. O cego Bartimeu sabia disso e não hesitou em clamar ao Senhor Jesus, o único que poderia libertá-lo da escuridão dos olhos e da alma, e foi ouvido por ele, conforme Marcos 10, 47, 48. Se a sua situação está difícil, clame ao Senhor. Subtópico 3.1: Deus se lembra do pacto. Na linguagem bíblica, dizer que Deus se lembra de alguém ou de algo significa que concede uma atenção especial e não que o estivesse esquecido. A expressão sugere a ideia de solicitude e de um cuidado muito especial. Na verdade, sempre que Deus se lembra de alguém, ele passa a agir na história em seu favor. A lembrança é seguida por uma ação resgatadora. A Bíblia nos diz em Jeremias capítulo 1, versículo de número 12, que Deus vela pela sua palavra para a cumprir. Portanto, ele não havia se esquecido da promessa feita a Abraão de fazer de sua descendência uma grande nação.
O lembrar de Deus significa que é chegado o tempo dele agir. Essas verdades bíblicas ajudam a fortalecer a nossa fé. Se temos promessas de Deus para nossas vidas, devemos confiar no Senhor, porque no tempo certo Ele agirá em nosso favor. Temos que entender que o nosso Deus não se esquece de nenhum dos seus filhos amados, como está escrito em Isaías 49:15. Acaso pode uma mulher esquecer-se do filho que ainda mama, de sorte que não se compadeça do filho do seu ventre? Mas ainda que esta viesse a se esquecer dele, eu, todavia, não me esquecerei de ti. Para nossa alegria, veja só o que diz a Epístola de Tiago, capítulo 1, 17. Toda boa dádiva e todo dom perfeito são lá do alto, descendo do Pai das luzes, em quem não pode existir variação ou sombra de mudança. Ele não muda, meus irmãos, permanece o mesmo ontem, hoje e o será para sempre, conforme Hebreus 13:8. Subtópico 3.2. Deus conheceu a Israel. Aquele povo tinha chegado no limite do sofrimento físico, psicológico e espiritual e clamaram a Deus com o coração quebrantado, crendo que somente dele poderia vir o socorro. Deus ouviu o clamor do seu povo e providenciou o seu livramento e libertação do jugo da escravidão. O Salmo 46, verso 1 diz que Deus é o nosso refúgio e fortaleza, o socorro bem presente nas tribulações. O salmista considera Deus como um porto seguro, onde poderia se refugiar de qualquer tribulação da vida e ficar totalmente protegido. Trata-se de uma profissão de fé no poder de Deus, que está sempre presente no meio do seu povo, para livrá-lo de todos os perigos. Deus conhece a sua igreja e conhece cada um de nós individualmente. Sendo onisciente, conhece tudo sobre nós, as nossas necessidades, dúvidas, incertezas, anseios, dificuldades e desejos do coração, mas quer ouvir de cada um que nos aflige e então nos permite passar por situações difíceis para que nos aproximemos mais dele, confiando no seu amor e no seu cuidado para conosco. Reconheça o agir de Deus em cada situação que lhe permite viver. Subtópico 3.3. O Deus que entra na história. A partir do momento em que clamaram ao Senhor, deu-se início ao processo de libertação do povo de Israel. Diante do que parecia ser impossível, surgiu um grande líder, Moisés, que mudaria para sempre a história daquele povo. E para concluir, a nossa revista diz que diante do sofrimento, os descendentes de Jacó não olharam para os terrenos férteis do Egito, mas sim para as promessas feitas por Deus aos patriarcas. O segredo deste povo para vencer o sofrimento foi clamar ao verdadeiro Deus de Israel. Essa é a chave para a vitória nas batalhas. Fatos históricos. Você sabia que durante a Segunda Guerra Mundial, de 1939 a 1945, houve uma ação sistemática de extermínio dos judeus, chamada de Holocausto, em todas as regiões da Europa, dominadas pelos alemães nos campos de concentração, empreendida pelo regime nazista de Adolf Hitler? O ponto fundamental do nazismo era o racismo, e segundo essa ideologia, os alemães pertenciam a uma raça superior, a ariana, que sem se misturar com as outras raças, deveria comandar o mundo. O antissemitismo foi parte do discurso governamental de Adolf Hitler e passou a ser uma prática de extermínio. Os nazistas mantiveram vários campos de concentração para os quais eram enviados os judeus e outras minorias. Nesses campos, os prisioneiros trabalhavam forçadamente,
eram cobaias das mais absurdas experiências médicas e científicas, passavam fome, sede e frio e eram exterminados com diferentes métodos, como câmaras de gás e incinerados. Embora possa-se desconfiar que a população alemã não soubesse das atrocidades que vinham acontecendo, a realidade desses campos de concentração só se tornou pública bem próximo do fim da guerra, quando o exército nazista já estava acuado e tropas do exército estadunidense invadiram e liberaram esses cativeiros. A política e os campos de concentração nazista vitimaram mais de 6 milhões de pessoas. Desde então, o evento, que foi um genocídio do povo judeu, passou a ser identificado como o Holocausto. Palavra esta que tem origem na antiguidade, mas que após a Segunda Guerra Mundial passou a designar especificamente os massacres ocorridos com os judeus durante o conflito. Porém, o termo não é mais adequado, segundo a manifestação dos próprios judeus, pois seu significado intrínseco também é imbuído de preconceito. O termo Shoah é originário de um dialeto alemão falado pelos judeus ocidentais e é a palavra que representa ou substitui o termo Holocausto. Os judeus preferem usar essa expressão porque é originária do idioma de seu povo e significa calamidade. Holocausto, por sua vez, possui um significado relacionado com a prática da expiação de pecados por incineração, o que alivia o peso da catástrofe e permite a perpetuação do antissemitismo. É precisamente nesses pontos que se baseia o argumento para o uso do termo Shoah, já que a prática nazista foi um genocídio e não qualquer manifestação de sacrifício a Deus. A Organização das Nações Unidas, ONU, homenageia as vítimas do Holocausto desde 2005, ao tornar o dia 27 de janeiro Dia Internacional da Lembrança do Holocausto, por ser o dia em que os prisioneiros do campo de concentração de Auschwitz foram libertos em 1945. Dica valiosa! Professor, se você gosta de ilustrações para as suas aulas, acesse o blog revistaebd.com, onde você encontra publicados semanalmente os slides editáveis para cada lição, os vídeos com os 3 hinos da harpa cristã sugeridos pela revista e mais comentários. Que Deus em Cristo Jesus abençoe grandemente a sua aula. Continue conosco, ore por nós, por esse ministério. Se você ainda não se inscreveu, faça isso agora. Inscreva-se, deixe o seu like, comente se este conteúdo tem sido útil para as suas aulas. E não se esqueça de ativar o sininho também para ficar sabendo das próximas postagens. Que Deus, em Cristo Jesus, continue nos abençoando e abençoe a sua aula. Até a próxima lição, se Deus assim nos permitir.